Olá! Bom, hoje, sendo meu primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o filme Possession, de 1981. Meu nome é Sofia, mas podem me chamar de Sally. E nesse canal nós vamos falar de várias coisas diversas. Desde os meus pequenos curta-metragens, falando de cinema, várias coisas aleatórias, que se giram todas em volta de mim. Bom, para começar hoje com o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar sobre Possession, um filme de 1981, dirigido por um cara que eu não sei pronunciar o nome, mas o nome dele aqui está do lado. É um filme de terror psicológico e eu acho ele muito diverso, sendo um dos meus filmes preferidos nesse setor. Ele é um filme diverso que te deixa com várias dúvidas, com uma história maravilhosa e os personagens fazem você sentir eles, sentir os sentimentos deles e maravilhoso, recomendo muito vocês assistirem, mas primeiro vamos hoje falar uma review dele em geral. Vai ter um pouco de spoiler, mas não muita coisa, e acho muito interessante primeiro você assistir o filme, para ter uma boa crítica. O filme é uma trama que se passa entre o divórcio do casal de Anna, interpretada por Isabelle Adjani, e Mark, interpretada por Sun Yeon. Mark é um cara muito atarefado que acaba de chegar de uma das suas viagens de trabalho para ver passar mais tempo com sua família, que é baseada por sua esposa, Anna, e pelo seu filho, Bob. Chegando nessa viagem, ele percebe um comportamento muito estranho de Anna, e com o tempo ele vai descobrindo que ela está traindo ele. Bom, Anna pede o divórcio, mas Mark ainda quer segurar aquele casamento que não está mais funcionando. Com o tempo ele descobre que Anna está traindo ele com um cara chamado Enrico. Enrico é um cara rico, que Anna pega ele sem compromisso nenhum, só por pegação. Ela é tão ausente em sua função como mãe e esposa, e ela some do nada, e aquelas tantas perguntas, porque para Mark aquilo seria uma vida perfeita, e por que ela foge tanto daquilo? Ele não consegue entender, e nem ela consegue entender ele. Porque na verdade, a possessão de Anna não é uma possessão nem religiosa e nem sobrenatural, e sim uma possessão espiritual sobre ela mesma. Ela não gosta daquela sua função como ela devia ser como uma mulher, esposa e mãe. Ela não gosta daquilo e ela sempre tenta evitar aquilo. Ela é aquilo porque mandaram ela ser, porque é esperado de uma mulher ser aquilo. Mas Ana não gosta, não é aquilo que ela deve ser, aquilo agonia, ela como se ela tivesse aculturado aquilo por tantos anos, mas aquilo já estivesse sufocando. Então sua possessão é mais uma agonia de não aguentar mais aquela vida. Então ela começa a deixar Bob só, todo esse tipo de coisa. Depois nós temos a famosa cena do metrô. Que aquela famosa cena mostra ela tentando se esforçar para ser uma mãe presente, uma esposa, comprando coisas no mercado, fazendo uma compra normal para sua casa, mas ela quando chega naquele corredor escuro, úmido do metrô e vazio, que quando ela chega em si mesma, ela percebe o que ela está fazendo e aquilo como não se encaixa a ela. Então quando ela quebra as garrafas na parede, começa a meio que convulsionar no chão e gritar, mostra aquela luta de si mesma entre o que ela deve ser e o que ela é. E aquilo vai relutando entre Anna. Mas Mark não consegue entender, ele não consegue entender como aquela vida que parece tão perfeita não é boa para ela. E Bob fica também isolado sobre tudo aquilo. Depois descobrimos que às vezes o amante de Anna não está sabendo onde ela está, e nem Mark. Então onde ela estaria? Descobrimos que ela tinha um apartamento. E esse apartamento, para mim, mostra exatamente o interior de Anna. É um apartamento acabado, destruído, mas é o centro de todo aquele apartamento, que todos os cômodos se interligam para um quarto, onde tem um ET. Uma coisa sobrenatural, na verdade, meio nojenta deitada na cama. Eu acho que aquilo mostra aquele sentimento de Anna, de não se sentir presente, de ser algo diferente e de ser algo sobrenatural, e não presente agora para as pessoas. Ou simplesmente não se encaixar no seu estereotipo. Por isso ela só tem uma amiga, e essa amiga ainda não segue exatamente esse padrão, mas ao mesmo tempo segue. E Ana não segue nada daquilo, então mostra muito como ela se sente na sociedade dentro da sua próprio casulo, que seria o seu apartamento. Se passa em Berlim durante a Guerra Fria, por isso esses tons principalmente acinzentados, mas não só por isso, mas também porque mostra muitos personagens, são sempre tons azulados, frios, acinzentados. Bom,
Eu gosto muito da cena onde Ana está dentro de uma igreja, que é antes dela ir pro metrô, ainda com essa sacola de compras. Quando ela fica olhando para aquela estátua e vai intercalando entre o rosto dela enquanto a estátua de Deus, Jesus, né, seria a estátua de Jesus Cristo, não muda o seu rosto, o Diana sempre está mudando, como se ela se esforçasse para ter uma salvação, ela não acreditasse naquilo, mas ela se esforçasse para tentar ter fé, para ter uma salvação daquela vida, porque ela não sabe mais para onde socorrer. Então, ela mesmo não tendo fé, ela vai ter que se esforçar para ir, porque ela não tem mais para onde ir, porque Mark a persegue. Mark não quer aquela vida porque ele quer Ana. Então ele a persegue sempre fica atrás dela, e mesmo que Ana tente sumir, ele sempre vai atrás de alguma maneira. Ele sempre tá lá com uma perseguição, como mesmo Ana disse, que ela tem nojo que ele o toque, ou que ela não sente nada por ninguém, mas Mark não entende. Ele não entende porque para ele é o marido dela, e ela gosta dele. Mas não, pra Ana, ele não é igual a ela. Ele não é uma pessoa que encaixa na vida dela. O que faz Ana ter nojo dele, faz Ana não sentir nada por ele, e ela só quer que ele pare de perseguir e que ela siga a sua vida. Ela não importa pra Bob, ele foi uma coisa que gerou daquele relacionamento, ela não quer ele. Com o tempo que Ana some enquanto ela fica no seu apartamento, na casa do seu amante, bom, Mark vai ter que cuidar do seu filho. E levando pra escola, ele conhece a professora do seu filho, que é a Ellen. Ellen é totalmente a mesma aparência de Ana, de uma maneira mais angelical, na verdade. Às vezes, seus cabelos bagunçados, roupas escuras igual a Ana, ela usa roupas claras, uma trança, uma garota delicada e bonita que se importa com Bob e até mesmo se importa com Mark. Ele fica encantado porque é aquela mesma beleza, e afinal ela é interpretada pela mesma atriz, né? E ele fica tão encantado com aquela beleza, e é tudo que faltava em sua esposa. Aquela mesma pessoa tão bonita, só que agora tão educada, gentil, tudo que ele esperava da esposa perfeita e da mãe perfeita. Ele ainda é casado com Ana e ele ainda quer reforçar aquele casamento, porque ele ainda quer que funcione, porque para ele Ana é perfeita. Para ele Ana foi o que ela sempre fingiu ser, o que ela não é. E o que também ele ser tão ausente em seu trabalho e a vida dela, e às vezes nem se portar, só ser um homem que está ali, não se portar muito com seu filho ou nada do tipo, só fingir se importar, torna ainda mais difícil para Ana tudo isso, porque a criança já tem uns 5 anos, Bob, por aí, 5, 6 anos, e ela teve que lidar sobre toda a criação dele sozinha mesmo, não querendo ter um filho, sendo um marido, ela estava cansada exatamente dessa vida. Para mim, o final do filme é a coisa mais surpreendente, aquela cena da escada, porque eu acho que mostra uma despedida de Ana, como se fosse um livramento dela de Mark, e também um livramento de Mark dela. Mas depois que tudo isso, Mark fica com a professora e começa a criar Bob com ela, e vira uma família tão feliz, só que termina o filme com a professora não me importa, mostrando que Mark só tá com ela porque ela se parece com Ana. E porque aquele sentimento sempre vai voltar, porque Ana é uma pessoa única, ela é uma pessoa brava, e ele, mesmo que ele espere aquilo dela, a professora Ellen nunca será igual a Ana. E o filme mostra como Ziana sempre voltasse, aquele sentimento de saudade dela, daquela mulher que sempre se percorre, que sempre está com sentimentos tão à flor da pele, tão diferente. Isso sempre volta a Mark. Então é um filme com tantas coisas para se analisar, tantos espaços, tantos mundos. Eu adoro terror psicológico, porque o filme não exatamente é um filme violento ou coisa do tipo, mas sim sobre o sentimento dos personagens, aquela agonia dele que você sente. E isso faz um filme tão mágico de uma maneira assim peculiar. Gosto. Eu recomendo muito assistirem Possession. Ele, na época, não fez muito sucesso, principalmente acho que as pessoas não entenderam muito a crítica dele, mas 40 anos depois ele começou a fazer sucesso, principalmente pelaquela sua cena do metrô, que é a cena mais famosa. Afinal, recomendo muito vocês assistirem. É um filme muito espesso. E falem sua opinião sobre ele aqui nos comentários. Porque é um filme com muitas camadas para ser analisado e eu não analisei direito nem metade delas. Então é isso. Tchau. Desculpa pelos erros, mas
meu primeiro vídeo. Tchau!